Olá, eu sou a Jara, psicóloga e psicanalista. E hoje eu quero conversar com você de um lugar muito verdadeiro. Essa semana eu ouvi uma fala da Andréa Beltrão sobre ter 58 anos e estar bem. E aquilo me tocou profundamente. Não porque eu precise concordar com tudo que ela diz, mas porque eu também tenho 58 anos. E quando a gente escuta algo que encosta na própria história, a reflexão vem diferente, né? Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa que com o tempo deixou de ser detalhe na minha vida: o autocuidado. Vamos lá? Durante muito tempo, muita gente ensinou a gente que autocuidado era futilidade. Como se cuidar de si fosse somente estética, como se fosse luxo, algo superficial. Mas, com o passar dos anos, eu aprendi que não. Autocuidado é maturidade e sustentação. É aquilo que te mantém em pé por dentro. É o que te ajuda a caminhar vivendo com mais presença, com mais lucidez, com mais verdade. Porque cuidar de si não é só sobre parecer bem, é, é sobre estar realmente bem. Eu aprendi isso também com o meu corpo. Aos 58 anos, eu entendi que o corpo não é inimigo, ele é mensageiro, ele avisa quando eu exagero. Ele me pede pausa quando eu insisto, ele reclama quando eu abandono. Ele responde quando eu lhe escuto. E quanto mais eu aprendo a escutar o meu corpo, menos eu preciso brigar com ele. Cuidar do corpo nessa fase da vida não é tentar voltar no tempo, não é parecer mais jovem a qualquer custo, é respeitar a história que esse corpo carrega. É dormir melhor, é beber mais água, é caminhar, é se alongar. E como é importante se alongar. É se movimentar e fazer exames e observar os sinais. É parar de tratar o corpo como um problema e começar a tratá-lo como casa. Mas não é só o corpo que pede atenção. A mente também cansa e muitas vezes ela cansa em silêncio. Ela guarda culpas antigas, repete preocupações, sustenta exigências que já perderam sentido. Ela se acostuma com sobrecargas que parecem normais, mas não são. Por isso, cuidar da mente é essencial. Parar, é respirar, é perceber o que você sente sem se abandonar. É reconhecer quando algo te machuca. E não minimizar a própria dor. Na psicanálise, eu vejo isso o tempo inteiro. Quando a mulher começa a entender o que sente, ela também começa a sair do automático. Isso muda tudo. Porque nem sempre a dor está somente no que aconteceu. Às vezes a dor está na forma como você aprendeu a suportar o que aconteceu. Com os anos, eu também fui aprendendo uma coisa muito importante. Eu não preciso provar tudo o tempo inteiro. Não preciso provar juventude, força e que dou conta de tudo. Não preciso provar felicidade o tempo todo. E, sinceramente, isso é libertador. Porque envelhecer mexe com a gente, mexe com o corpo, com a imagem, com o nosso ritmo, mexe com os vínculos, mexe com os sonhos, mexe com a forma como a gente se vê. E tudo isso pode ser vivido com mais verdade, sem negociações, máscara ou fingimento. Talvez essa seja uma das maiores belezas da maturidade. Começar a viver com menos aparência e mais essência. Na clínica, vejo muitas mulheres que só se olham de verdade quando alguma coisa já começou a gritar. E o corpo grita, a alma grita, a exaustão berra. Mas não precisa ser assim, porque cuidar de si também é um ato psíquico, é reconhecer limites, é dizer não, é escolher melhor as relações, é parar de carregar o que não é seu, é fazer as pazes com o que já passou, com o que não faz mais sentido, é abrir espaço para o que ainda pode nascer. Autocuidado não é egoísmo, é responsabilidade com a própria vida. É entender que você não pode sustentar o mundo inteiro enquanto desmorona por dentro. Hoje, aos 58 anos, eu não busco perfeição. Eu busco verdade, saúde emocional, leveza, paz no corpo, clareza na mente. E talvez a minha pergunta para você hoje seja essa:
Em que momento da sua vida você parou de se cuidar e começou apenas a sobreviver? Porque talvez essa seja a hora de voltar para seu corpo, sua mente, para si. Voltar para a própria história, com mais gentileza, com mais afeto. E ainda há muito tempo a viver. Mas viver bem existe cuidado, existe perseverança, exige decisão. Se não fez sentido para você, quero te convidar a deixar um comentário aqui embaixo. O que significa autocuidado na sua vida hoje? Se você sente que está cansada, sobrecarregada ou desconectada de si mesmo, talvez a terapia seja um espaço importante para você voltar para dentro, organizar o que está confuso e se reencontrar com a clareza. Meus contatos estão na descrição desse vídeo, me chame por lá. E se esse tema toca você, não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui eu compartilho reflexões profundas para mulheres que querem viver com mais consciência, mais verdade, mais interesse. Eu acredito que nunca seja tarde para voltar para si, nunca é tarde para cuidar do corpo com mais respeito, para acolher a mente com mais gentileza e para olhar para a própria história sem tanta dureza, porque ainda há muita vida pela frente. E viver com mais qualidade começa quando você decide se escolher. Até o próximo vídeo, um abraço, tchau.